Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais um assunto de homem começando. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história de Gideão. Bom, a história de Gideão, ela começa no capítulo 6 do livro de Juízes e vai até mais ou menos capítulo 9, capítulo 10. No capítulo 6, a palavra do Senhor nos fala que o povo de Israel, mais especificamente a tribo de Manassés, sofria por 7 anos aproximadamente a opressão dos midianitas. Os midianitas e os amalequitas, e também fala também sobre um povo do Oriente. Eles tinham uma estratégia para oprimir Israel. Qual que era? Eles deixavam eles em paz o ano inteiro. Enquanto isso, Israel lavrava a terra, plantava, cuidava, e depois disso os midianitas iam lá e saqueavam tudo que eles tinham, desde a plantação até gados, bois, enfim, tudo que eles tinham. E deixavam os judeus muito amedrontados, muito intimados, a ponto dos judeus eles se esconderem nas fendas das rochas, nas grutas. E isso é uma lição para nós. Por quê? A primeira lição que a gente tira. A palavra de Deus no capítulo 6, no finalzinho, já contando o prefácio dessa história, fala que depois de 7 anos o povo clamou a Deus. Então eles precisaram sofrer 7 anos para voltar ao Senhor. E por quantas vezes você sofre por problemas e não clama ao Senhor por orgulho, por incredulidade? Aprenda que Israel é um povo de Deus, nós somos um povo do Senhor. Então, todos os problemas que você tem que clamar a Deus. Não vá tentar resolver com as suas próprias estratégias, com as suas próprias forças. Apresente para o Senhor as suas causas, que Ele vai te escutar. A palavra fala que o Senhor, Ele tirou Israel das mãos dos egípcios, levou Israel para onde levou, entregou a terra para eles. Então, nada estava fora do controle de Deus, somente o povo de Israel que não estava agindo conforme o que Deus queria. Ele queria que o povo clamasse a Ele perante esse problema. E assim como Ele fez com muitos outros, Ele teria livrado eles também. Entrando na história de Gideão, fala que Gideão ele era de uma família mais pobre da tribo de Manassés e ainda ele era o menor da sua família. Mas Gideão, no momento que o anjo do Senhor encontrou com ele para dar a ordenança a ele, Gideão ele estava malhando um trigo no lagar. Malhar trigo no lagar não é certo, porque o lagar você faz o vinho, né, os derivados da uva. E para malhar o trigo você precisaria estar num campo aberto, com a ação do vento, de preferência em cima de uma colina, para bater o vento e separar o trigo da palha. E no lagar é um lugar meio que confinado, porque você tem um buraco, você fica pisoteando a uva. Então é um lugar muito pequeno para você fazer isso. Porém, ele fazia isso com medo dos midianitas irem lá e roubar a sua colheita de trigo, pois eles faziam justamente isso. Então, o Senhor, vendo que Gideão, apesar de todo o medo que ele estava sofrendo, apesar de todas as opressões que estavam passando, ele se esforçava para fazer alguma coisa. Ele foi e apareceu para Gideão e falou assim: homem valoroso, sou contigo, homem valoroso, não desista, vamos lá. E ali deu a ordem para Gideão livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, e dali por diante teve toda a história que envolve Gideão e o exército israelense contra o povo midianita. E muitas vezes a gente desiste de algum propósito, desiste de alguma tarefa porque não tem a ferramenta certa, porque não tem a estratégia, porque não sabe como fazer, não sabe para onde ir. Observa Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, ele não estava usando a ferramenta certa, ele não estava no lugar certo, mas nem por isso ele deixou de malhar o trigo dele, de separar o trigo dele.
E quantas vezes você deixa de fazer alguma coisa, deixa de cumprir o seu propósito, porque você não tem o carro que você queria, porque você não tem a casa que você queria, porque você não tem as ferramentas físicas que você queria, porque você não é o que você gostaria de ser. Você não pode desistir disso, você não pode deixar que as circunstâncias parem os propósitos, que a circunstância pare o seu trabalho. Você tem que ser criativo e pedir para Deus: Senhor, como que eu faço? Me ajuda. E o Senhor vai te dar as estratégias certas. Mas observa, Deus não chama preguiçoso. Deus chama pessoas que estão ativas, pessoas que estão trabalhando. No caso de Eliseu, foi a mesma coisa. Eliseu estava trabalhando quando Elias apareceu. E muitas vezes a gente fica de braço cruzado achando que, mas eu estou desempregado, mas as coisas não estão cooperando para o meu bem. É um momento de reinventar. É um momento de usar a criatividade e trabalhar com o que você tem no que você é, para que verdadeiramente você seja uma bênção e sua família também. O terceiro ponto, e o mais importante, é a vitória é para a glória de Deus. Gideão selecionou todo o povo de Israel, todos os homens lá, todo o exército, se levantou para ir com ele guerrear essa luta. Os midianitas já estavam se colocando prontos no seu arraial para fazer o ataque a Israel, junto com os amalequitas e mais o povo do Oriente. Se totalizava 130 mil homens, exército do inimigo, contra 32 mil do exército de Deus, dos israelenses, do povo de Israel. O Senhor falou: Gideão, tem muita gente aí, pode tirar. Tira todos os medrosos e tímidos. Aí saiu 22 mil, ficou com 10 mil homens. Observa, Deus não chama medrosos e tímidos. Para fazer isso você tem que ter coragem, você tem que saber se colocar. Um homem de verdade, ele é um homem corajoso e ele sabe se colocar. Sentir medo é normal, mas você não pode deixar esse medo te parar. Depois disso, o teste foi: desses 10 mil homens que você tem, manda eles servirem água, manda eles beberem água lá no poço que tem, e eu vou te dizer quais que você vai levar para a guerra. Houve duas classes, uns que beberam água como se fosse um cachorro lambendo a água, e outros que se enfiaram no poço de água, beberam lá como se fosse criança. Esses você separa. Mais de 9.700 homens fizeram isso. Eles se jogaram no poço, beberam água, se esbaldaram lá, e apenas 300 homens pegaram água como se fosse um cachorro e lambiam essa água na mão. Isso mostra que esses outros homens, eles queriam se divertir, eles queriam ficar na vida boa, eles não estavam prontos para a guerra. Os outros que não se molharam por total, que foram mais cautelosos para pegar água, eles estavam preparados. E foi com esses 300 homens que, na estratégia que Deus deu, venceu esse exército sem sequer tirar a espada da bainha ou sem sequer acertar uma lança com um arco e flecha. Eles apenas quebraram alguns jarros que eles tinham na mão e tocaram as trombetas em volta do exército inimigo, e foi suficiente para que todo aquele exército inimigo de 130 mil homens se confundisse com todo aquele barulho, achando que eles estavam recebendo uma invasão, e eles começaram a se atacar. Isso foi o Senhor que fez, não tenha dúvida, não foi a força deles. Isso nos dá uma lição, porque quando chegar a vitória, não é para a sua glória, não é porque você é bom, não é porque você é autossuficiente, é para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Antes disso, o Senhor deu uma pequena missão para Gideão, que foi quebrar o altar de adoração a Baal que tinha na fazenda do seu pai. E Gideão fez isso. Não se esqueça, Deus não divide a glória dele com ninguém. E você, se você tem um altar de adoração na sua casa, na sua vida, costumes, bens materiais, pessoas, objetos, animais, esquece
Isso não é algo para você adorar. Você tem que adorar a Deus. Tira a sua adoração disso. Foque na sua fé em Deus. Deus é digno de honra, glória e adoração. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Respeitamos, amamos, cuidamos, mas não adoramos. Adoramos a Deus. E as bênçãos do Senhor são para nos edificar, nos fortalecer, nos suprir. Não são para nós adorarmos elas. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.